Vamos falar muito da estreia do técnico Álvaro Pacheco, como que está os treinamentos do Vasco. Vamos falar também aqui dos reforços. Essa semana é muito importante para o Vasco tentar avançar em contratações para a janela de transferências. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, mais uma semana começa no Vasco e nessa segunda-feira o time dá sequência à preparação para o próximo compromisso aí pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco irá enfrentar o Flamengo aí no Clássico dos Milhões, próximo domingo às 4 horas da tarde no Maracanã. E o técnico Álvaro Pacheco vem utilizando esses dias aí disponíveis para conhecer melhor o elenco e também treinar bastante, né? A primeira impressão que vem tendo aí dos treinamentos do treinador é de que os dias são intensos no CT Moacir Barbosa, português de 52 anos, chegou ao Vasco já com fama de ser um treinador com muita energia, que cobra os seus jogadores a todo momento, inclusive nos treinos e também, claro, nos jogos. Os 3 primeiros dias do Álvaro Pacheco no Vasco foram exatamente assim, de muita cobrança, de muita intensidade. O técnico deu início, de fato, aos trabalhos na última sexta-feira, quando o elenco se reapresentou após 2 dias de folga, depois de se classificar na Copa do Brasil. Na sexta-feira e no sábado e também no domingo, o Álvaro Pacheco colocou os jogadores para suar a camisa e mostrou ser bastante participativo durante as atividades. Vale ressaltar que trata-se ainda de uma fase de adaptação dos atletas, mas já dá para perceber que os treinos são diferentes do que eram comandados pelo Ramon Dias e a sua antiga comissão técnica. E também há informações de pessoas dentro do Vasco que os treinos vêm sendo marcados pela organização e também pela intensidade. Isso é muito importante, né? Tem que ter muita organização. O time do Vasco é um time muito limitado e somente com organização pode conseguir fazer algo de diferente aí no Campeonato Brasileiro, até contratar reforço. Porque com esse time aí a situação ainda é complicada, é muito difícil a vida do Vasco no Brasileiro. Temos apenas 2 vitórias, o Vasco está bem na Copa do Brasil, mas no Brasileiro está preocupado com a zona do rebaixamento e precisa pelo menos pontuar nesse jogo contra o Flamengo. A parte ruim desse jogo é que o mando de campo é justamente do Vasco. O Vasco tem que conseguir vencer o Flamengo, já que não consegue vencer o nosso rival em Campeonato Brasileiro há muitos anos. Torcemos aí para que consiga uma boa vitória já na estreia do Álvaro Pacheco, um treinador que chega muito motivado, não reclamou de absolutamente nada. Eu fiquei esperando alguns dias para ver se saía alguma reclamação do Álvaro Pacheco em relação a jogadores, em relação ao CT, em melhorias de alguma coisa dentro do Vasco. Nada disso aconteceu. O cara chegou pronto para trabalhar, diferentemente de outros treinadores que vêm e reclama disso, reclama daquilo. E o cara veio para trabalhar, para ajudar o Vasco a voltar para o lugar onde ele merece. Dependendo do andar da carruagem, se vir reforço, o Álvaro Pacheco vai treinar grandes jogadores no Vasco. E aí sim a gente pode sonhar com algo maior, se ele começar a plantar aí, começar depois a colher bons resultados na frente, né? Deixem nos comentários o que você espera desse novo treinador do Vasco, se você acha que vai dar certo. É um cara aí que chega muito motivado, bem enérgico e que tem tudo aí para motivar a rapaziada, que esses caras precisam entrar ligados. Todo jogo do Vasco, o Vasco tem que entrar com sangue nos olhos para vencer. Bom, pessoal, e essa semana vai ser importante para o Vasco também dar mais um passo na contratação do atacante Felipe Coutinho, né? O jogador muito possivelmente deverá ser reforço do Vasco. Está quase tudo certo, só que ainda depende da liberação ainda do Aston Villa, que está negociando a rescisão de contrato do Felipe Coutinho. A tendência é que nessa semana tenhamos aí uma evolução muito grande na contratação desse jogador e ele seja reforço do Vasco aí nos próximos dias ou nas próximas semanas. A princípio ele vai tirar uma mini férias, já que ele está vindo lá jogando no futebol do Catar, vai descansar, vai ficar aí, curtir a família, aproveitando esses dias para ainda nesse mês de junho, se ele for contratado pelo Vasco, iniciar os seus treinamentos no CT Moacir Barbosa. A ideia do Vasco é que ele rescinda, assim, o contrato com o Aston Villa e assine de graça com o Vasco. De acordo com informações, o Vasco estaria disposto a oferecer um contrato até o fim de 2026 ao Felipe Coutinho, prorrogável por mais uma temporada, podendo chegar até o fim de 2027, caso o jogador tenha bons desempenhos com a camisa do Vasco. Isso pode ser muito importante porque o Coutinho vai receber um contrato um pouco mais longo com o Vasco e se ele jogar bem, vai poder até mesmo pensar em grandes coisas com a nossa camisa, como por exemplo voltar à seleção brasileira. Ontem o técnico Dorival Júnior deixou claro que está observando sim que é um jogador que pode ser muito bem observado pela seleção brasileira e que acha sim muito importante essa volta do Coutinho ao Vasco, que vai fazer bem tanto ao próprio clube e claro também ao jogador, né? O jogador que está esquecidão, não tem tanto mercado assim lá no exterior e agora acho que chegou o momento sim dele ajudar o Vasco.
um cara de 31 anos apenas, tem muita bola para jogar. Aqui no Brasil, os jogadores atuam até 40 anos. Eu tenho certeza que o Felipe Coutinho vai jogar muitos anos ainda com a camisa do Vasco e com sucesso. É sempre bom ressaltar que o presidente do Vasco, Pedrinho, está sendo de suma importância nessa negociação. O cara é brabo, o cara está fazendo o que tem que ser feito, está tentando trazer grandes jogadores para o Vasco, já está negociando aí com o Coutinho, que é o grande sonho do torcedor atualmente. Com certeza seria uma baita contratação e, além disso, ele ainda está tentando fazer o grande sonho do torcedor, que é a reforma de São Januário. Com certeza o Pedrinho, se continuar nessa pegada e tiver uma boa participação, talvez na SAF aí, na próxima SAF, o próximo grupo que comprar o Vasco, ele tem tudo para ser o melhor presidente, o maior presidente da história do Vasco. Torcemos para que dê certo, que ele continue fazendo um bom trabalho aí à frente do Vasco. E os outros reforços, ainda sem novidades, esperamos aí que nessa semana tenhamos mais avanços, tanto aí com o zagueiro Lianco, que no final de semana foi divulgado pelo canal Atenção Vascaínos que o jogador está no radar do Vasco, é um nome que está sendo mapeado pelo Vasco. O Vasco está tentando buscar vários nomes no mercado e o Lianco se encaixa no perfil que o Vasco está procurando para reforçar a defesa. Um jogador muito importante, na minha opinião, tem que ser contratado esse zagueiro. Não é somente o Lianco, se não der certo com o Lianco, tem que trazer um outro zagueiro aí de qualidade. Mas se o Lianco vier, é um jogador muito qualificado, jogou seleção de base, jogou Premier League, jogou Campeonato Italiano, com certeza é um jogador que chegaria para ser titular incontestável aí da zaga do Vasco, na minha opinião, teria que ser contratado também. O Vasco tem que intensificar as conversas por esse jogador durante essa semana. E ele está aqui no Brasil, né? Curtiu lá o casamento lá do Matheus Cunha, juntamente com o Felipe Coutinho, com o Douglas Luiz, com certeza é um cara que poderia vir e chegar e vestir a camisa e já ir para o jogo. Quem também o Vasco segue negociando é com o volante Souza, que agrada a diretoria do Vasco, e ele pode ser também mais um reforço. A gente já falou aqui vários dias sobre a situação do Souza, vai rescindir o contrato com o Basaksehir para fechar com o Vasco e, enfim, voltar. E a tendência é que ele jogue até o resto dessa temporada e mais um ano, no final de 2025, ele anuncia a sua aposentadoria do futebol. Essa é a ideia do jogador, né? Ele tem um contrato até maio de 2025 com o Basaksehir, mas quer antecipar a vinda dele ao Vasco, juntamente com o Felipe Coutinho. O Coutinho convidou o Souza a voltar ao Vasco e ele está muito motivado para voltar também ao nosso clube, né? Vamos aguardar se vai acontecer essa negociação, a negociação que o torcedor não leva tão a sério, sim, o torcedor rejeita bastante o nome do Souza, mas pode ser que aconteça e ele também seja reforço do Vasco. E o outro nome, o grande nome também que poderia vir junto com o Coutinho, dois nomes extra classe, fora de série, é o Thiago Alcântara, né? Essa foi uma bomba trazida aí pelo jornalista Lucas Pedrosa. Dias atrás, o jornalista Rica Perrone confirmou que o Vasco iria contratar dois jogadores fora de série, jogadores aí de nível internacional. Um deles a gente já sabia que era o Felipe Coutinho e o outro a gente não sabia quem era. E esse final de semana foi aí explicado que pode ser sim o Thiago Alcântara. Eu tenho certeza que é esse nome sim que o Rica Perrone também falou aí no seu vídeo, né? Quis explicar ao torcedor vascaíno. E com certeza o Thiago Alcântara é um nome que o torcedor sonha muito, cara. Pensa o meio campo ali do Vasco com ele, com o Felipe Coutinho, com o Payet. O Payet acho que deverá jogar um pouco mais avançado e também mais um meio campista ali, talvez ali o Juan Esforza. Com certeza seria um baita meio campo do Vasco. Por mais que tem muita gente que fala aí, mas o Thiago é bichado, tem muitas lesões, teve várias lesões na sua carreira. Mas, mano, aqui é futebol brasileiro. Aqui o Suárez jogou sem um joelho, destruiu, levou o Grêmio para Libertadores, um Grêmio todo esfarelado, um Grêmio totalmente limitado, foi para a Libertadores graças aos gols do Luizito Soares, e eu tenho certeza que o Thiago Alcântara vai sobrar se ele vir para o Vasco, ele vai sobrar facilmente aqui, vai jogar muita bola, com certeza é um baita reforço. A negociação é extremamente complicada, muito complicada mesmo, como confirmou aí o Lucas Pedrosa. O Barcelona é um time que está interessado, o jogador, como eu falei nos vídeos passados, tem mercado tanto na Arábia Saudita, MLS, outros clubes na Europa. Com certeza não será nada fácil para o Vasco tentar a contratação do Thiago Alcântara. Mas o Vasco fez a sua parte, buscou informações do jogador, tentou conversar aí com o Mazinho, pai do atleta, que foi ex-jogador do Vasco. Com certeza seria um grande nome, seria uma baita contratação para abalar as estruturas aqui no futebol brasileiro e para colocar o Vasco de vez como favorito a campeão brasileiro da Copa do Brasil. Deixe aí nos comentários o que você espera, se você acha que vai vir esses reforços. Qual desses aí você gostaria, se fosse para você escolher? Fora o Coutinho, já está quase fechado. Entre esses três aí, claramente, eu acho que o Thiago Alcântara é o que o torcedor mais vai querer ver vestir na camisa do Vasco.